Olá, ouvintes do Sala Aberta, eu sou a Sabrina Jardim. Tatiana Santos. Somos aqui duas professoras, meia dúzia de R$ 1.000 no bolso e um sonho. Saber se ajoelhou, tem que rezar. E aí, Tati, ajoelhou, tem que rezar na tua casa? Sempre. Na minha casa também. Sempre. Tá, mas agora falando sério, hoje o papo ele é profundo, pessoal, mas ele é cheio de luz, porque nós vamos falar sobre crenças, espiritualidade, sobre religiosidade e como que essas relações e esses contextos todos, né, eles podem ou se de fato eles se encaixam na nossa realidade, né? E uma observação importante é que nós, nesse programa, sempre gosto de especificar, nós não vamos levantar bandeiras aqui e dizer, olha, tu Muito precisa ser importante. budista, tu precisa ser católico, tu precisa ser umbandista, tu Uhum. precisa ser do candomblé, tu precisa ser evangélico. Não. Aqui nós estamos trazendo realmente uma reflexão de luz sobre como as pessoas estão cada vez com menos crença, com menos ideologia, e nós acreditamos que se precisa acreditar em alguma coisa Uhum. para que se consiga seguir em paz com o objetivo, para que se deite a cabeça no travesseiro da Sim. melhor forma possível todos os dias, né? Mesmo que a tua crença seja, vamos dizer aqui entre aspas, em nada. Porque se eu não acredito em Deus, se eu não acredito, vamos dizer, novamente entre aspas, em nada, eu pelo menos tenho que acreditar em mim. E eu acreditando em mim, eu tenho que seguir por uma linha reta e saber o que é certo e errado. Quanto a isso, acho que ninguém discute quanto a isso, né? A gente tem o certo e tem o errado, nós aprendemos isso ao longo da vida, e mesmo que não haja alguém para me julgar ou que eu tenha que responder a alguém, né, no final da vida, ou sabe-se lá quando, eu tenho que acreditar em mim, né? Exato. Sabe que é interessante, essa semana ocorreu, inclusive em sala de aula, uma situação, e eu gosto de trabalhar com a galera do ensino fundamental 2 e ensino médio por isso, porque algumas questões vêm à tona que são importantes, e nesse período eles vêm muito com a questão da sexualidade. Uhum. E pintou o assunto da masturbação. É, na cidade que eles estão com os hormônios à flor da pele e todas aquelas questões de risadas, enfim, mas sempre tem aquele que para realmente para prestar atenção e para perguntar, porque ele está muito interessado em saber como é que isso funciona, né? E aí um aluno vai e diz assim: Ô meu, o que que tu tá falando disso aí? Isso aí é pecado. Não, como assim é pecado? Sora lá na Bíblia está escrito que é pecado. E aí a gente começou a trazer esses questionamentos e eu levantei para eles as seguintes questões, que o que é o pecado para vocês? E a gente começou a conversar, enfim, e aí foi se colocando coisas. Cada um falou, não, para mim pecado é eu fazer mal para o outro. Para mim pecado é eu desejar o que é do outro. Para mim, pecado é eu ser talarico com namorada. Então, várias Uhum. situações assim até muito divertidas. E veja que eles ainda, mesmo não acreditando em tantas coisas, mesmo sendo uma geração totalmente digital e que não para muito para isso, eles ainda têm essa noção do que é pecado, do que não é pecado. Eles pensam sobre isso, Sim. né? E então acredito que isso seja importante, assim, de desenvolver nas famílias e de buscar Sim. tudo isso que se perdeu, porque assim como nós falamos que nas amizades no programa passado a gente precisa regar as amizades para que venham frutos, essa questão das relações também precisam ser regadas, e a Sim. religião ajuda muito isso, né? Sim. O acreditar, o sentar. Eu já fiz, inclusive, ah, aquela que faz em casa, da toalhinha, O da Evangelho no aguinha. Lar, Evangelho no Exato, já Lar, fiz. maravilhoso. Centro espírita. E eu venho de uma história também que, como conselheira tutelar, tu precisa conhecer todas as religiões Uhum. e ir frequentar, entender, sem julgamento. Sim. Então, isso é importante, assim. Mas eles
sempre me questionam. Sora Tati, tu acredita em quê? E eu digo, olha, eu acredito num Deus maior, eu acredito numa energia maior, porque eu não vejo que seja possível que tudo isso tenha sido inventado, os animais, as plantas, o céu que a gente vê, se não tem alguma coisa maior. Sim. E tu, Sá? Então, primeiro, quanto ao que tu falou sobre os alunos perguntarem da masturbação, e que legal tu levar essa conversa com eles, né, de uma forma tão leve, porque às vezes a gente não tem essa abertura em casa, a gente não tem uma intimidade, não se sente confortável de conversar com a mãe, com o pai. E nem todo mundo, às vezes, tem condições até de estar indo numa terapeuta, né, para estar conversando com uma psicóloga, alguma coisa, ou com os amigos, às vezes pega alguns conselhos, algumas coisas não muito legais, então, né, que tenha esse momento ali com a galera, né, e tu é uma professora que se identifica com a galera, então Muito. eu acredito que eles se sintam muito confortáveis em conversar contigo sobre isso. E aí eu me lembro na minha juventude daquelas revistas Capricho. Com certeza. Primeira vez que eu vi sobre isso. Recorria demais. Porque estava escrito lá, e aí eu lembro disso, sabe, de ler que, tudo bem, quebrando o tabu, eram sobre essas coisas assim, que estava falando. Porque muitas vezes eu ficava pensando assim, tá, mas e quem já morreu? E meu avô, então meu avô tá vendo. Então, tipo, tem essas coisas, sabe? Tem. Isso são coisas tão bobas e ao mesmo tempo tão profundas que faz a gente pensar. E eu acho que faz parte também do amadurecimento nosso a gente refletir e pensar um pouco sobre isso. Mas falando sobre religiosidade, eu não venho de uma família onde nós íamos a uma igreja, né? Eu lembro que a minha mãe tentou, inclusive, ser, e digo tentou, ela vai rir, a minha mãe é ouvinte, fã nossa, né? Então vai rir até quando eu contar essa história. Minha mãe tentou ser testemunha de Jeová, né? E aí não deu certo, porque quando chegou perto do aniversário de 1 ano do meu irmão, e aí ela disse, não, mas eu não vou fazer aniversário de 1 ano. Veja bem que minha mãe nem batizou meu irmão, né, na igreja. Meu irmão foi se batizar depois de grande. Mas o aniversário de 1 ano era importante. E aí ela deixou. Eu acho que também porque não era muita crença dela, né? Obviamente, né, pessoal? Muito respeito a todos os testemunhos de Jeová. Eu tenho amigas e pessoas que eu conheço de longa data que são testemunhas de Jeová, então muito respeito a vocês. É uma questão de que com ela não era a crença dela, obviamente esse foi o motivo. Mas e aí eu lembro que ela queria me colocar com uma roupa salopete, sabe o que é? Para quem não sabe, para os jovens, é um saião, tá? Uma saia comprida, tem um cos assim bem alto aqui e vem com suspensório da própria saia, próprio tecido. Então eu andava de camiseta assim, com um salopete. Imagina só, né? Que linda, que gata que era. Era o último grito em Paris, né? Grito de horror. E aí eu odiava aquilo, não gostava de ir. Mas eu lembro que uma vez na rua a gente estava, galerinha, né, conversando, e aí começou a discussão sobre religião. E aí um dos amigos lá, amigo meu, Guilherme, pegou e disse assim, tá, mas o que é Deus para ti? Eu disse, tá na Bíblia, né? Na minha Bíblia, na dele tava também, Deus é uma luz, uma energia, não sei o quê. E aí ele pegou, e ele é espírita, e aí ele falou assim, então, e o que é o espírito? Não, e o que diz que nós somos? Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E o que é o espírito? Uma luz, uma energia. Pô, Deus é uma luz e uma energia. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos uma luz e uma energia. Bum! Na minha cabeça de 10 anos, e para mim, essa é a minha crença, tá, pessoal? Deixando bem claro isso, minha crença. Fez um pum e para mim fez total sentido. Então, nós somos realmente uma luz, uma energia, uma força. Nós somos o espírito. E aí, com 10 anos, eu comecei a frequentar a Casa Espírita, a terceira revelação divina lá da Zona Sul, nossa querida e amada Casinha Espírita. E ali eu tive uma ótima formação, porque quando eu não tinha minha mãe e o meu pai para me dizer, porque meu pai dizia assim, ó, eu vou te dizer 10 não, porque se dos 10 não que eu te falar, pelo menos 6 tu respeitar, eu garanti 6.
6 coisas que tu não vai fazer errado, sei lá, eu alguma coisa assim. Então, assim, quando eu não tinha a mãe e o pai em cima de mim, eu tinha aquele peso da religião, sabe, da crença me controlando naquele momento de adolescente, de impulsividade e tudo mais. Então foi muito legal crescer dentro da casinha espírita, ter aquelas pessoas como minhas amigas e pessoas que me acolheram na minha juventude. E aí, Tati, falando então sobre essas memórias nossas, né? Tu também, então, tu cresceu dentro de casa Umbanda, né? De Umbanda com a tua família, É, se eu não me a minha engano. história vem da minha avó. Minha avó, as irmãs tinham casa de religião, eu não frequentei porque Uhum, no caso, essas irmãs da minha avó já eram falecidas. A minha avó teve todo um preparo dentro da religião, mas eu sempre respeitei. Depois eu tive o trio das minhas amigas, onde uma sempre foi super religiosa, sim, que é a Aline, um beijo, até para a Aline, tá em Santa Catarina, que me despertou. Eu já tinha, porque assim, ó, eu na infância eu fui muito sozinha, porque eu ficava com a minha avó, né? E o meu irmão é mais novo, veio 13 anos depois. E a minha mãe, trabalhando, a minha mãe me dava as Bíblias, me dava os livrinhos, me dava as coisas, e eu gostava de ler. Comecei num primeiro momento por mim mesma, assim, a ler, a fazer orações, assim, gostava daquilo, me chamava atenção aquelas leituras. E com a Aline, que era muito religiosa, aí eu comecei a igreja, missas mesmo, cheguei a algumas missas ao domingo, não era uma coisa religiosamente, mas a religião, assim, a fé, não digo nem a religião, o que movia a Aline é a fé. Ela sempre foi uma pessoa de muita fé e um pensamento muito positivo. E eu até agradeço a ela, porque eu acho que ali na adolescência, quando eu queria ter algum rancinho pessimista, ela cortou e cortou de vez, porque ela sempre foi muito positiva. Então, isso fortaleceu muito. Depois, por mim mesma, então, trilhando aquele caminho, por onde, então, eu fui para o Espiritismo também, através da leitura do Espiritismo primeiro, e comecei a ler a Zíbia Gasparetto. Inclusive, foi meu marido que me indicou meu primeiro livro, agradeço, porque daí foi uma caminhada que não parou mais. Aí depois eu fui para Mônica de Castro, que também é uma espírita que eu acho fantástica, assim, as leituras. Fui para ela. E os Cavaleiros de São Jorge, que fica na Vicente da Fontoura. Então, que tem atendimento às segundas para uma coisa mais pesada, quando a gente está ali mais pesado. Outros atendimentos no sábado e às quintas-feiras. E às uhum. quintas-feiras, o Cavaleiro São Jorge eu gosto muito porque eu tenho muito a crença nos pretos velhos. Então, aquela coisa da ruda, e aí quem me conhece sabe, eu sou a rainha da ruda. Eu tô com uma arruda aqui agora. Eu tô sempre com uma arruda no carro, eu tô sempre. Ou o cheiro de arruda, se tivesse perfume de arruda, com certeza eu utilizaria perfume de arruda. Então, eu sou muito dessas questões. Uma arruda, eu tenho em casa pimenta, eu gosto dessa coisa com sal, com alho. Quando me dizem, tem uma receitinha para ter em casa, eu tenho espada de São Jorge. Então, digamos assim, que eu entro naquela coisa bem brasileira que eu misturo alguns elementos. E esses elementos é que acabam formando a minha fé, assim, os meus rituais. Eu sou muito dos rituais. Quem é que no dia primeiro lá não sopra canela? Eu Sim. todo dia primeiro vou lá, faço o ritual e falo e sopro e fico. Então, eu sou muito movida a rituais que o pessoal até comentou, aquele que eu digo de entrar em casa. Eu tenho muitos outros rituais, sou muito movida a ritual. Ao acordar, por exemplo, todos os dias de manhã, eu posso perder, eu posso estar quase atrasada. Mas eu me espreguiço ali e tal, né? Toda aquela função. E aí, primeiro, eu respiro na cama, faço um alongamento e já vou pensando que aquele dia
seja bom, que as pessoas que eu encontre, que eu leve o melhor possível para elas, que eu leve o melhor conselho, que eu leve luz, enfim, todas essas questões assim para que eu seja sempre uma portadora de coisas positivas para aquelas pessoas e que se tiver alguma desavença, alguma coisa que se possível até seja a paz. Nem sempre é possível, tá, pessoal? Porque às vezes se atravessa umas coisas na frente da gente, né? Não vou ser hipócrita aqui, que não dá para aguentar. Mas Não procuro temos sempre, sangue de barata, né? mas procuro ir nesse caminho. Então, além de muito calma, assim como pessoa, eu tenho muitos rituais, assim. Não, gente, e a Tati é isso mesmo que ela tá falando, é exatamente isso. É do nível de me deixar constrangida, porque assim, eu mando uma mensagem no WhatsApp, eu já chego atropelando, sou direto, já mando uma vez. Eu sou daquela que bota a mensagem dos outros no X2, porque eu não tenho paciência de esperar. Eu já falo no X2. E aí, eu mando uma mensagem, Tati, tô chegando não sei o que, ela, bom dia, minha amiga, muita luz no teu caminho, que tu seja muito feliz hoje, que a tua estrada esteja maravilhosa. E aquele português corretíssimo, assim, sabe? E muitas vezes ela tá dirigindo e eu ainda tô ouvindo no som do carro Som dela, massa. assim, ó, uma pedrada, sabe? Ela tá escutando uma pedrada e ela tá, assim, ó, naquela vibe dela ali. E Cheia de aí, arruda. o que acontece? Como eu sou a amiga, a best, toda vez que eu vou mandar uma mensagem pra ela, tá. Antes eu tinha que me forçar, era bem forçado, amigo. Tu sabe que era, né? Então, assim, eu mandava um bom dia, Tati, eu espero. E eu, ai, meu Deus, tem que mandar tudo isso aqui. Tudo. Ai, agora sim. Então, Tati, tem que resolver isso. Mas eu tinha que mandar todo um texto. E agora virou um automático, que aí eu mesma, eu vou mandar um áudio, eu já começo. Então, minha amiga, espero que tu esteja bem, não sei o que e tal. Olha, eu vou começar nesse ritual do bom dia, do acordado, de me espreguiçar. Não tem nada disso. Eu saio da cama travada, caio assim do lado, e geralmente é um palavrão que sai. Gente, é um palavrão que sai da minha boca. Eu sou espírita. Gente, se vocês têm algum ritual aí, mandem, por favor. Se vocês têm os hábitos parecidos com o da Sabrina, também enviem se tem os hábitos parecidos com o meu, porque é muito engraçado essas questões e muda muito de pessoa para pessoa. Uhum. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho que tomar um bom café da manhã. E naquele café eu continuo pensando. Então, tu entende que a religiosidade, para mim, eu não estou falando aqui querendo sair do tema, não. Eu estou querendo dizer, porque eu sou uma pessoa, minha mãe disse uma coisa que é muito engraçada. A Tati acorda rezando e deita rezando. Então, gente, é mais ou menos isso. Eu não tenho como fugir disso. Então, quando a gente falou nesse tema, Sim. eu vivo mergulhada nesse tema. Não, e a gente brinca que somos o Pink e o cérebro. Eu sou o cérebro, não porque eu sou o cérebro da coisa, é porque eu sou aquele aqui, ó, tá? Carrancuda sempre e baixinha. E a Tati, que é maior, good vibes, assim, ela é o Pink, que é aquele que tá sempre sorrindo, sempre, né? Meu Deus do céu, Tatiana. Mas enfim, gente, tudo a ver com essa religiosidade, não acreditar em energia, na E tu verdade. falou do café da manhã e eu tomei uma puxada de orelha da minha Nutri. E ela vai ver também, a Nutri também nos assiste, né? Nutri Rosaura Kosminska. Um beijo, linda, maravilhosa. Ela me puxou a orelha semana passada, na minha última consulta, porque eu disse pra ela que eu tava fazendo forrinho, eu não costumo tomar café da manhã. Daí ela disse, não, pelo menos um forrinho pra poder tomar teus remédios, não sei o quê. E aí eu disse pra ela, não, eu vou no carro, tomo iogurte no carro, indo pra escola. Uma banana no carro. Quando vê, até esqueço a casca da banana dentro do carro. Aí depois o Léo me Pensa mata. nisso. Eu arrumo tudo direitinho. Qual é a fruta? É um mamão? Se é uma banana? É uma bolachinha? É um café com leite? E ali eu continuo ainda meditando. Por isso que a Tati é aquela que chega na escola assim, ó, bate 8 horas e ela tá com o dedo lá. Pum. Mas vale a pena. Vale É a pena. qualidade de vida, tá, pessoal? Verdade. Qualidade de vida. E aí vem, e não sei se tu passou por essa fase também, mas comigo aconteceu, e acredito que com muitas pessoas também deve ter acontecido, o tal do afastamento. Acontece um afastamento, e aí veio o motivo, inclusive, de eu ter sugerido essa pauta para hoje,
porque eu vejo muitas famílias que não têm o hábito de ter uma religião, né, de não sei qual a palavra certa que seria, de levar a família, né, ou que seja numa igreja, ou ter os seus rituais e tudo, ou se conversar sobre isso. E aí vem o tal do afastamento. Eu estive afastada da casa espírita por muitos anos, desde ali do final da minha juventude. Logo que eu conheci o meu marido, eu parei de ir na casa espírita, eu troquei de cidade, e aí até eu achar uma casa espírita que eu me vinculasse, eu acabei nem procurando, sabe? Foi uma função assim bem. Foi um afastamento mesmo que aconteceu. E quando eu resolvi procurar de novo uma casa espírita, eu já estava morando aqui em Cachoeirinha e o Arthur já estava maiorzinho, já tinha 8 anos. Foi quando eu descobri que eu ia ser mãe de novo. Todo esse meu processo passou na casa espírita e aí eu estava voltando para a casa espírita. Mas o motivo de eu ter procurado a casa espírita foi porque o Arthur estava começando já, sabe, 8 anos, deixando de ser criança, indo devagarinho, mas indo já rumo a uma pré-adolescência, e aquilo ali já estava me procurando, já estava me preocupando um pouco, sabe? Conceitos talvez que eu não estava conseguindo colocar na cabecinha dele, coisas que a gente não estava conseguindo trabalhar e tal. E achei que seria uma boa. E acho que sempre, como uma boa professora, que eu acho que eu sou, né? A gente ensina pelo exemplo. Então, eu vou para a casa espírita, porque é a minha crença, levo o Arthur para que ele conheça, e se lá ele se sentir confortável, lá ele permanece, senão nós vamos tentando, e eu poderia muito bem ir com ele em outros lugares também. Mas, obviamente, eu levei primeiro para onde eu conhecia, né? E, bom, várias coisas aconteceram ali e tal. Não foi onde nós acabamos. Nós ficamos muitos anos ali, alguns anos ali, mas agora, nos últimos tempos, eu não estava mais indo na casa espírita. Aí vai ser um assunto para um outro episódio, né? Eu tive várias coisas que aconteceram, não deixei de ser, não deixou de ser a minha crença, mas achei que para um adolescente, o espiritismo ali, o estudo ali no espiritismo precisava de algo mais. E é isso que eu tenho achado, não sei se é uma percepção minha ou se mais pessoas também acabam tendo essa percepção. Tava faltando regras. Essa é a palavra certa. Não posso mudar, tem que ser essa mesmo, regras. Regras que me ajudassem, que fosse como lá na época que o meu pai era responsável por mim, né? Meu pai e minha mãe e tal, pela minha criação. Eu precisava de mais regras, de mais firmeza para ele, para daqui um pouco a gente começar a soltar mais para o mundo, sabe? A gente teve essa conversa, né, no final do ano passado, início desse ano, já nem lembro, início desse ano, né? Nós tivemos bastante essa conversa. E aí eu procurei levar o Arthur num grupo de uma igreja evangélica, que está tendo um movimento bem legal dos jovens, sabe? Eu nunca tive barreira com religião, gente. Acho que é bom deixar isso bem claro aqui também, porque muitas vezes eu vou falar que eu fui na Umbanda, que eu fui. Não, mas Exatamente. eu Isso fui é e vou. importante Eu falar. fui e vou, e eu sou muito bem recebida em todas as Exato. casas onde eu vou. Eu sou muito bem recebida quando eu vou a um culto evangélico também. Então, assim, graças a Deus, eu sempre tive isso bem resolvido comigo. E aí, esse movimento me chamou a atenção. Eu não sei se eu posso falar o meu nome, mas eu acho que sim, porque está aí exposto nas redes sociais, né? O grupo é UP, da Igreja 55 aqui da Cachoeirinha. E jovens, olha aí que gente me ligando. E jovens que estão lotando a igreja. Eu estou achando muito interessante, muito legal. E a gente olha assim, eu como mãe também, eu olho e penso assim, eu quero meu filho lá. Porque é lá que ele vai ouvir sobre Deus, que ele vai ouvir sobre Jesus, mas que ele vai socializar, e que vai socializar com jovens que também estão indo para lá. Enfim. E aí eu queria saber também o que tu pensa sobre isso, Tati. Assim, como eu te falei, então, daí eu fico nessa casa espírita, eu fico
desde a gravidez e até antes mesmo. E então a Laura já nasce numa casa espírita, né? E aí Laura cresce numa casa espírita. E então a Laura, eu gosto muito disso, porque ela também acabou crescendo com uma fé que eu acho bem bacana. E ela mistura as questões, porque a Laura já gosta muito da Umbanda, Uhum. né? Então ela mistura. E o Cavaleiro de São Jorge, ele tem algumas questões também que mistura. No caso do Preto Velho, por exemplo, a gente já entra aí um pouquinho em outra religião, né? E então eu vejo que ajuda em muito, eu vejo que me ajudou em muito, porque tinha algumas vezes que a Laura estava com alguma coisa assim, que aí nós entrávamos nessas questões de, não, mas tu precisa rezar, tu precisa te acalmar, tu precisa te conhecer, né? Tu precisa, além da terapia. Então, eu acho que isso ajudou muito. E hoje, que ela faz a terapia holística aí de 15 em 15 dias, que também entra nessa mescla de coisas, né? Um pouco da ciência, um pouco da terapia, um pouco da Umbanda, um pouco do jogo, um pouco do banho, né? Então, eu acho que isso é bem, bem produtivo. E vejo que se não tivesse nada, Uhum. acho que seria bem complicado. Se ela dissesse assim, não acredito em nada, não quero saber de nada, não existe Deus, Uhum. porque a gente escuta aí, a gente, Sim. né? Esse distanciamento, esse afastamento total, tem muitos Sim. jovens que tem, não querem nem saber. Eu acho bem complicado. E te digo mais, eu tenho alguém na família bem próximo que é bem complicado, vou mandar um beijo, mas é o meu irmão. Não acredita em nada. Diz para nós que não acredita em nada e para Uhum. nós é um sofrimento lidar com isso. Mas sabe que a minha mãe uma vez me falou, tem uma pessoa também conhecida nossa, tá? Que essa pessoa não acredita em nada, tá? E aí eu peguei e disse pra minha mãe, disse, qual o problema, mãe? E ela, não, porque tu vê só, porque não sei o quê. Eu disse, mãe, nós duas acreditando, quantas vezes a gente fala mal das outras pessoas? Nós somos espíritas. Quantas vezes a gente tá aqui, ó, de fofoquinha dos outros? Tu já viu ele falando de alguém? É, não, né? Quantas vezes nós estamos aqui pensando assim, eu vou dar um não sei o que lá pro fulano para ajudar fulano. Mas será que fulano não sei o quê? Mãe, quando a gente dá, a gente não questiona, a gente dá e pronto. Não é o que a gente aprende na religião? Tu já viu fulano cobrar alguma coisa dos outros? Então, assim, ó, se ele não acredita, para mim realmente não é problema nenhum, porque eu acho que assim, ó, a vida ensina, se for para ensinar, se for para para pessoa, né? No caso aí, tua esposa e teu irmão, se for para ele, porque, sei lá, quando tiver filho, alguma coisa, a gente sabe, a gente tem tantas histórias, né? Quantas vezes a gente precisou dobrar joelho aí para estar pedindo para Deus e para tudo que é santo e tudo, né? E a gente sabe, quando o sapato aperta, né? E tal. Mas se na vida dele não precisou, ele não sentiu, e mesmo ele não acreditando, se ele tá fazendo, eu acho que a consciência é o mais importante, sabe? Então, às vezes até não é tão problema. Até não é. Dá para se pensar um pouco por isso. Claro, quando tu não acredita em nada e aí tu só faz coisa errada, não é porque tu não acredita num Deus, não é por causa de Deus, né? É porque a tua índole é ruim. Aí são outros 500. E aí eu entro nesse assunto que eu te falei que veio à tona na escola por isso. O que é o pecado? O que é o caráter de uma pessoa? Uhum. Então veio essas questões à tona com os alunos, Sim. né? E eu fico pensando, o que será que acredita a nossa companheira da Cuias da Rê, Renata? A Cunhas da Rê deve acreditar muito em Deus, deve ser uma pessoa muito amorosa, que me mandou um presente também. Um beijo, amada. Tá gravidinha, vou contar, porque eu sou fofoqueira mesmo. Rê, tá entregue aí o nosso presente, ficou muito, muito faceira essa amiga, que está de aniversário hoje, né, pessoal? Hoje, no Sala Aberta, é um Sala Aberta especial aí. Exatamente. Não vou dizer datas, né, mas
Enfim, tá? Mas Para quem conhece, sabe, né? sabe, o dia vai saber a data, vai saber que é hoje. E aí, as nossas patrocinadoras aí também exatamente, pessoal. Aí, ó, devem ter muita fé nessa. O que tu sim, acha? a Alessandra eu conheço ela, nós trabalhamos juntos, somos amigas, né? E a Alessandra Rocha aí que faz sobrancelha, minha sobrancelha, aliás, a minha tá precisando, precisando ir lá, faz um tempinho, tem que retocar o botox também. Mas ela bem religiosa também, e o filho dela participou do grupo Onda. E eu lembro que no final quando eles têm, não sei se é formatura, gente, desculpa, perdão mesmo, eu não sei os termos certos, tá? Mas aí no final, quando termina lá o curso, eles fazem um retiro. E quando eles voltam daí, ou lá no retiro, tem o jovem encontra uma caixa com carta daí dos amigos, das pessoas. Aí a gente manda coisa ali e tal. Eu lembro dela nessa função, sabe? Para fazer essa surpresa pro filho dela. E é bem legal. Eu gosto dessa questão de grupos de jovens, né? Mas aí, como a gente tava falando, a minha mãe, já falei, né? O NC Store, para quem não sabe, minha mãe, que vende as bolsas, óbvio que ela ia ser a nossa patrocinadora, e ai dela Ai, que que não não, fosse, né? Mas para quem acredita nessas coisas, não era isso que eu ia falar agora, viu? Como dá um branco, ó, me perdi. Tudo bem, normal, pessoal. Vou pular aqui para outra coisa mesmo, vamos pular o assunto, daqui a pouco vem. Eu jurava que na pandemia nós iríamos voltar mais religiosos, tá? Mas porque eu sempre tive isso, eu acho que e tem uma frase que fala do espiritismo que a gente procura o espiritismo, a gente se torna no espírito pelo amor ou pela dor, e geralmente é pela dor, né? Depois que tu perde alguém, alguma coisa, tu acaba ser humano, buscando. né? Geralmente é pela dor, né? E aí eu achei que depois da pandemia nós iríamos voltar mais religiosos. Porque falando ainda sobre esse afastamento, eu também acho que a religião, muito tempo, ela realmente ela oprimiu, seja colocando na cabeça da gente que certas coisas são pecado, e a gente querendo ser os falsos puritanos e tentando, Deus que me perdoe eu fazer alguma coisa, sei lá, eu transar com alguém, eu me masturbar, eu fazer alguma coisa, Deus que me perdoe. Mas para estar falando mal dos outros, não tem Deus para te perdoar, né? Para estar indo lá roubar, para estar indo lá matar, para fazer qualquer outra coisa, aí não tem, né? Para estar punindo uma pessoa, castigando, tendo ela como escrava, como sei lá o quê. Porque, óbvio que eu tô falando isso de anos e anos e anos de. E aí acho que cada vez menos as pessoas foram confiando na religião, na igreja e tudo, e aí foram se afastando, foram procurando formas de manter sua religiosidade sem estar dentro de alguma religião, justamente para isso, para tentar se sentir um pouco mais solto, né, um pouco mais liberto daquelas amarras que a gente sabe que muitas vezes realmente oprimiram. Porém, eu acho que hoje eu estou vendo essa onda voltando, sabe? A gente tentando procurar, porque realmente, gente, sem acreditar em nada não dá, né? A maioria das pessoas, uma ou outra realmente, eu não acredito. Ok, mas a gente acredita, a maioria acredita. E a gente precisa seguir algo. O ser humano é uma pessoa que não consegue, Sabrina, ficar sozinho, Sim, ficar numa crença sozinho, num ritual sozinho. Ele não é uma ilha. O ser humano precisa dessas coisas, precisa de uma referência, sim. precisa ter um guia. E A o gente brasileiro, precisa ele é, a gente né? precisa de um salvador. Veja, a Sim, gente está sempre em busca de, né, quem sim. vai nos salvar. Como é que dizia o Chapolin Colorado? Ele dizia alguma coisa assim, né? Quem estava precisando dele que Isso, dizia. ele E dizia alguma agora, coisa. quem poderá me Quem defender? poderá me defender? Então, nós somos assim, a gente está sempre procurando alguém, né? E agora, será Sim, que vem aquela pessoa, aquele presidente que vai fazer uma. É salvar. isso, então a gente está sempre em busca Sim, desse salvamento, sim. na verdade. Então, a religião ela auxilia muito nisso porque nos acolhe. Uhum. Nos acolhe quando se entra nessas questões de tu próprio
conseguir, além da religiosidade que se tem, tu conseguir trazer para si e fazer aquele ritual, por exemplo, independente de onde tu esteja, eu acho que isso é fantástico e necessário. Porque eu sempre entro nessas questões que eu digo para os alunos, gente, a vida. Hoje eu ainda falei para eles, Sora, tu acha que a vida é muito cruel? É cruel. A vida lá fora é horrível. Sim. E a Sora não vai mentir para ti. Tu é um grão de areia, tu é só um pequenininho ali, que a sociedade vai fazer de tudo para te pôr para baixo. Sim. A sociedade ela não vai bater palminha para ti, vai dizer, ai que lindo, continua. Não, ela vai dizer, tu é pobre, tu não vai chegar a lugar nenhum, tu para com isso, tu tá estudando para quê? Vai trabalhar. E aí é tu que vai ter que... Hoje eu ainda estava dizendo para um aluno, um beijo até, ele sabe quem é. Hoje a gente estava conversando sobre isso, eu disse, tu vai ter que te fortalecer. Procurar e tu dizer, não, eu acredito em mim, que foi a primeira coisa que tu falaste no início do nosso programa hoje, e é verdade, mas quando tu traz essa energia da religiosidade, tu fica mais forte. Eu não sei como explicar, mas é uma conexão. Tem uma onda que vai, que vem, que tu tem que saber separar. Assim como tem a onda negativa que vem. Tu tem que saber, deixa pra lá. Ou nem chega aqui perto. Porque a gente é cercado de energias. Sim. E essa onda espiritual, assim, ou religiosa, de crença, que eu vejo voltando, eu vejo muito nem que seja por modinha, né? Porque eu vejo que não só pessoas que são, por exemplo, o devocional, né? Que são igrejas, são evangélicos que fazem, né? O devocional. Eu vejo pessoas fazendo, eu vejo pessoas do meio de coaching fazendo, né? E realmente tu colocar aquele momento no teu dia, seja como a Tati faz, né? Espontâneo ali dela, ou tu separar aquele momento ali do teu dia para tu fazer o teu devocional e tal, seja por modinha ou não, aquilo vai incorporando no teu dia a dia e realmente vai fazendo uma mudança, vai se transformando. E aí, calha também com um processo que eu vivi quando eu comecei a estudar pedagogia. Muito me bateu a questão de virtudes. E aí eu entro depois de uma escola de educação infantil onde se trabalhava as virtudes com os pequenininhos. E eram crianças diferentes, eram crianças diferenciadas, porque todos os dias se trabalhava as virtudes. E aí eu penso assim, bom, vou levar isso para o meu dia a dia. E eu trabalho com os meus alunos, ensino religioso, eu tenho que trabalhar, né, tá dentro da BNCC. Eu acabo não falando diretamente sobre religião, porque daí cada um tem a sua. Tem um momento que nós falamos, eu acho importante a gente conversar sobre isso, cada um levar a sua experiência também, mas eu acho mais importante ainda para eles a gente falar sobre as virtudes. E eu vejo que tem diferença dentro da minha sala de aula, de quando eu começo o ano e começo a apresentar cada sexta-feira, no último período, a gente conversa sobre aquilo ali, e eu vou vendo aquelas mudanças acontecerem, sabe, neles. Tão São pequenos. As pequenas mudanças que vão fazendo toda a diferença. Né? Sim, e aí aprendendo sobre palavras, eu vejo que o vocabulário deles, ele se enriquece, sabe, de palavras bonitas que a gente vai trabalhando e que antes eles eles não eram expostos a essas palavras. E aí, consequentemente, a esses sentimentos também, né? E acho muito legal. Então, assim, acho que o motivo principal da gente querer falar hoje sobre a religião também é esse, né? Ou é esse, de falar sobre as virtudes que a gente trabalha, que a gente semeia dentro de casa. Então, seja qual for a tua crença em casa, será que tu está trabalhando realmente as virtudes com o teu jovem, teu adolescente, com a tua criança? Será que tu mesmo está trabalhando contigo as virtudes? Né? E a gente vê que a gente muda realmente quando a gente começa a falar sobre isso. Que é de lei.
Eu sei quais são hoje, Sabrina, adulta, letrada e tudo, eu sei quais são as virtudes, mas eu pratico elas. E quando a gente começa a falar, a gente começa a se autoanalisar, a se policiar e automaticamente a praticar, né? É um exercício, eu costumo dizer, essas questões assim de religiosidade, de rituais, é um exercício diário. E eu converso muito com meu marido porque ele me acha assim a mais positiva do mundo, assim, ele diz a Tati, e eu digo assim, ó, não é isso. É um exercício diário, porque muitas vezes quando eu vou lá, que eu acordo e que eu vou espreguiçar, ainda não tá aquela coisa. E eu penso, bah, vou ter que levantar, vou ter que trabalhar, vou ter que não sei o quê. Então, é forçado. Mas aí, quando eu tenho um outro. Lá vou eu pro ritual. Eu tenho outro ritual que é o seguinte, e isso também foi uma coisa que eu tive que ir aprendendo. Vem um pensamento negativo, eu combato com positivo. Então, eu tenho que trabalhar, que merda, tá um frio para mim, menos de 10 graus que tem feito e todos os dias agora já deve estar quase menos de 10 graus, tá frio lá fora. Aí eu penso assim, pois é, mas aí tu tem saúde, tu tem trabalho, tu vai levantar para ir trabalhar. E tu tem que trabalhar porque tu tem que ter dinheiro para te pagar as contas e tal. Então eu começo nesse exercício. Ai, que merda, aconteceu tal coisa. Há pouco agora, não enxerguei o poste, posso dizer para vocês uma coisa inédita que não me acontece. Bati no poste, o carro. Tá. Sério? Aqui, Nossa. nada, eu dei a ré. Eu não enxerguei, né? Tá. Tu sabe do dia? Já tá, Não já é tá. hoje. Pensei que era hoje, pensei não. que era outra. Não, já tá arrumado, gente, tá. tudo certo, né? E eu sou muito tranquila também, até mesmo quando aconteceu. Mas, tem gente que acharia o fim do mundo isso, né? Sim. Aí eu mandei arrumar tudo, eu ainda disse pro Zico, um abraço, Zico, ficou ótimo, como sempre. Eu digo, pois é, né, Zico? Só consegue dar uma ré no poste quem tem carro. Exatamente. E aí, sabe? Então, essas questões, assim, eu vou sempre combatendo. Então, eu digo, é sofrido, mas é um exercício diário e que aí eu concordo contigo que tu trazendo. No momento que tu faz isso com os alunos e tu pega eles num momento em que é importante porque eles estão em desenvolvimento, alguma coisa fica. Estou para te dizer que vale muito a pena e que tu deve continuar, porque alguma coisa eles vão levar. Sim. Talvez tudo eles vão levar. Porque eu vejo que até os maiores que são na minha faixa, eles ficam com alguma coisa. Então, tu imagina os teus que estão ali, estão na formação e muitas vezes eles não escutam nada disso em casa, infelizmente. Sim. A gente até faz votos que resgatem a religião, Não, que e às vezes, resgatem as virtudes, mas a gente sabe que às vezes não dá. Às vezes até em casa, que nem eu falei, às vezes a gente se perde, gente. O dia a dia é corrido, enfim. Exatamente, e aí muita coisa passa, né? A gente pegou e elaborou algumas perguntinhas aqui para a gente começar a construir esse pensamento. Mas primeiro vamos entender, então, se realmente o nosso jovem, o nosso adolescente, ou se você quiser fazer para você mesmo, né? Se você realmente está aí trabalhando as virtudes, está sendo uma pessoa virtuosa. Então, vamos para a primeira pergunta. São perguntinhas. São quantas perguntas, Tati? Acho que são 15, né? A gente já está indo para o final do nosso programa. 15 Nós vamos fazer as perguntas rapidinho. E aí a legenda vai ser assim, ó. Se você pontuar mais sim para a pergunta, então você vai ser uma pessoa que está indo bem, está com virtudes bem estruturadas. Se pontuar mais ou menos, então é um sinal de atenção. Começa a prestar atenção, começa, de repente, a tentar praticar mais, a estar mais ciente se no teu dia a dia tu está praticando ações virtuosas. E se for não, aí, pessoal, vai ser um sinal alerta vermelho. Então, vai estar faltando referências claras aí sobre o que são virtudes, né? Vamos aprender mais, vamos estudar mais. Mas é bom, assim, ó, para você que é pai, mãe aí de um adolescente, de uma criança, começar a pensar
referente à tua criação, porque daí aí a responsabilidade vai ser puxada para nós, né? O adulto da situação. Se nós estamos encaminhando essa criança e adolescente para um pensamento virtuoso. Então vamos lá, pergunta número 1. Esse jovem costuma pedir desculpa com facilidade? Gente, desculpa não dói, né? Então vamos lá. Número 2. Ele reconhece quando erra? Então, essa é outra questão bem importante de se analisar com o jovem, com a criança, porque a gente costuma achar bonitinho quando é pequenininho. Ai, olha só, tá fazendo birra, não consegue aceitar um não. Mas isso é um sinal bem claro de que esse conceito de não, de aceitar o não está sendo bem trabalhado. Responsabilidade nossa. Respeita os mais velhos mesmo quando discorda deles? Gente, a gente está criando os filhos para vida. A vida não é fácil. Melhor que a gente saiba respeitar uma pessoa mais velha por educação do que depois sai aí na vida, né, e recebendo pancada aí porque não sabe nem respeitar os mais velhos. Demonstra empatia por quem está passando por dificuldades. Essa aqui é. Quantas e quantas vezes a gente já andou na rua com um filho, com algum aluno, com algum parente, viu uma situação, olha para o lado, viu uma situação de uma pessoa em situação de rua, de animalzinho, qualquer coisa que seja. As pessoas parece que elas olham assim, estão cegas, não estão vendo a realidade, não estão vendo os outros sofrer. Ah, e agora, o que tem? Eu vou sofrer o dia inteiro porque o outro está sofrendo. Vai, dói. Sabe lidar com frustrações sem se descontrolar? Desliga o videogame do filho e vê o que acontece. Uhum. Tira o celular e vê o que acontece. Demonstra gratidão no dia a dia? Dá uma roupa nova. Dá uma sacola de roupa. Vê o quanto tempo vai ficar ali parado. Ajuda espontaneamente dentro de casa ou com os colegas? Olha para a pia, olha para o vaso do banheiro. Uhum. Tem paciência com os outros? Não vou nem comentar essa. Sabe ouvir sem interromper? Aí até às vezes vai. Às vezes não estão nem aí pra gente, né? Vai. Aceita limites sem reagir com agressividade. Gente, aqui eu vou fazer um ponto bem rápido, que é o seguinte. Os adolescentes hoje eles têm muita dificuldade em aceitar isso, né? O limite sem ser agressivo. E o ser agressivo aqui não como uma agressão física, mas aquela agressão do argumento. O argumento. Eu vou subindo. Então, é uma dificuldade geral que eles têm. Isso aqui é bem importante. Sim. Aceitar limites. A vida traz limites, a vida traz regras, a vida traz nãos. E é fato, né? Valoriza o esforço de todos, dele próprio e dos outros que estão à volta. Gente do céu. Pratica o perdão ou guarda mágoas. Também não vou comentar. Tem atitudes éticas, mesmo quando ninguém está olhando. Interessante isso aqui, interessante. Demonstra fé ou espiritualidade de alguma forma? E foi. Então, essas aí são as perguntas, aí vocês façam aí a colinha de vocês. Lembrando, então, mais sim, né? Virtudes, se tiver mais sim, é porque as virtudes estão estruturadas, mais ou menos é um sinal de atenção, e mais não, daí é um sinal vermelho, né? Pessoal, nos encaminhando então aqui para o final do nosso programa, eu quero agradecer a todos que estão assistindo ao Sala Aberta, que estão compartilhando o nosso programa. Agradecer a todas as amigas, aos amigos que estão e familiares que estão comentando nas nossas postagens. Realmente é feito com muito carinho, a gente está se esforçando, a gente está tentando, por isso eu peço para vocês um like, compartilhe, comente, por favor, e
assistam os nossos programas, né? Se tiverem alguma sugestão, alguma reclamação, ô gurias, tá bem chato vocês falando disso, não sei o quê. Bota lá para nós, não tem problema, a gente tá aqui para receber crítica de tudo que é tipo, não tem problema. Exatamente. Então, nós, dentro dessa religiosidade, espiritualidade, nós aceitamos sem problema nenhum a crítica e aceitamos aí sugestões e que vocês aí tenham fé. Exatamente. E se chegaram até aqui, não esqueçam, deixem um hashtag no final aí nos comentários. Hoje a hashtag vai ser luz. Eu ia botar a Arruda, tá? Em tua homenagem. Mas aí, para ficar bem geral aí, para todas as religiões, não ter problema, bota um hashtag luz aí e não deixa de nos seguir. Isso aí, então é isso, pessoal. Hoje aí, finalzinho desse mais um Sala Aberta, nesse dia de Níver aqui, de muita luz, que seja de muita luz e de muitos anos, de muita saúde. Sabrina, para ti e para a família. Muito obrigado. É isso aí. Até a próxima. Até.